declaramos, Pai, que Tu és nosso Deus. Na mesma medida, na mesma proporção, Senhor, que nós nos entregamos a Ti. E nós queremos nos deleitar, nós queremos nos entregar, Pai. Nós queremos Yada, nós queremos ser conhecidos por Ti, Jesus. Não a nossa maneira, Pai, não segundo os nossos princípios, mas segundo os Seus princípios, segundo a Tua verdade, segundo a Tua vontade, Yeshua. Tu és Senhor, Tu és Deus, Tu és Pai sobre as nossas vidas. Nós não nos conformamos mais, Jesus, com as mesmas coisas, com o mesmo de ontem. Nós somos gratos, Senhor, pelo que o Senhor fez aqui ontem, mas hoje nós queremos o novo, nós queremos algo a mais, nós temos esperança demais, porque a Sua palavra nos garante isso, Deus. O Senhor nos diz: os meus sonhos são maiores que os Teus, as minhas expectativas, os meus anseios são maiores do que os Seus. Por isso nós queremos mais, Deus, nós queremos mais, nós ansiamos por mais. O Senhor tem algo novo para nós hoje, o Senhor tem algo diferente do que o Senhor fez ontem. Nós não desprezamos o que foi feito ontem, mas isso serve de testemunho para que nós vivamos novo hoje. Nós entramos no Senhor, Pai, nós abrimos os nossos corações, nós declaramos por terra, Pai, toda terra não arada, toda terra não preparada, todo coração petrificado, que o Senhor venha, Pai, encontre em nós boa terra, para multiplicar, para crescer, para desenvolver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós oramos, Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Espírito Santo, Tu és desejado nesse lugar. Nós carecemos do Senhor, nós carecemos do Seu toque, nós carecemos da Sua mão, nos transformando, nos impactando, nos incomodando lá no íntimo, lá dentro dos nossos corações. E nós queremos mais. E nós sabemos que tem mais. Nós oramos, Pai, por essa palavra. Essa é a Sua palavra. Tu és Senhor, Deus, sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, fala conosco as Tuas verdades, a Tua realidade, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você concorda comigo, diga amém. Aleluias. Aleluias. Pode se assentar, aliás, já estão sentados. As crianças podem subir, as que ainda não subiram. E eu quero pedir, queridos, para que todos aqueles que não estão no infantil, que não estão atuando em alguma área da igreja hoje, fiquem bem atentos aqui comigo, amém? Amém? Aleluias. Fica sentadinho, presta atenção. E eu quero te dizer algo, queridos, e eu quero que você repita isso. Eu vou falar e eu vou pedir para você repetir, amém? Ninguém converse, por favor. Presta atenção em mim aqui. Vale muito mais um lápis pequeno do que uma memória grande. Uma memória grande você pode ter, mas em uma semana, alguns dias, muitas vezes você esquece. Um lápis pequeno, aquilo que você anota com esse pequeno lápis, nunca mais sai do papel. Então eu quero te incentivar, queridos, pegue um papel, pegue um caderno, pegue alguma coisa, anote. Tiago, eu não trouxe papel. Fura o seu dedo aí, escreve na mão, depois você pinta no papel. Dá um jeito, mas anote. Faz toda a diferença, queridos. Isso te ajuda a guardar, isso te ajuda a marcar melhor no seu coração aquilo que o Senhor falou com você. Isso faz toda a diferença na minha e na sua vida. Então, anote mesmo. Marca isso, tá? Abra comigo, queridos, já em Gênesis 1. No versículo 26. Gênesis é facinho de achar, está depois do índice. É bem tranquilo, um pouquinho antes de Apocalipse.
Amém? Nós vamos ler 2 versículos, 26 e o 27. Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Fala para o irmão do seu lado, a nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Fala para o irmão do seu lado, semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Sabe, nós conhecemos muito bem a história de Adão e Eva, é ou não é verdade? Todo mundo, em todos os lugares, em todos os cantos dessa terra, já se falaram sobre Adão e Eva. Não necessariamente citando os nomes deles, mas nós vimos, por exemplo, para quem fez aquele curso, Panorama Bíblico, mais de 10 ou 12 religiões diferentes falam da criação do mundo por meio de um casal. Então, nós conhecemos bem essa história. Nós sabemos o que se passou ali, nós sabemos algumas das coisas que aconteceram ali. E nós sabemos bem que esse casal, ele fez o quê? Caiu. No quê? Numa pedra? Tropeçou? Tinha um buraco? Um pecado. Eles abriram mão da direção que eles haviam recebido do Senhor, em função do que a serpente, ou o diabo por meio da serpente, falou ao homem. E eles abriram mão, eles caíram ali. Todo mundo conhece essa história, mas o plano de Deus ali com o homem, qual era? Qual era a intenção do Senhor com o homem? Por que ele criou o homem? Para se relacionar com ele. O plano de Deus mudou? O Senhor mudou? O mundo mudou? Mudou a pegadinha. O mundo mudou. Mas o plano do Senhor, queridos, não muda. O Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será eternamente. O plano dele não muda. Mas o que aconteceu? Por que nós não temos relação com Deus? Quem que abriu mão de Deus? Eu fiz a pergunta errada. Quem que abriu mão de quem ali? O homem abriu mão de Deus, é ou não é verdade? Foi o homem que abriu mão da relação com Deus. Ei, o homem pecou. Adão pegou, Eva pegaram ali, o fruto comeram. Certo? Certo. Aí Deus desceu na terra, não desceu? Eles já tinham comido do fruto? Já. Deus continuou descendo para se encontrar com eles, não continuou? Deus não sabia que eles tinham pegado do fruto. Nesse dia Deus dormiu. Não, nesse dia ele não dormiu, ele sabia que Adão e Eva haviam comido do fruto e Deus desceu para se relacionar com o homem. Mas o homem abriu mão da relação, o homem se esconde. A gente sabe bem dessa história, é ou não é verdade? Hã? Agora, deixa eu te perguntar algo então, queridos. Se Deus nos criou para relação, por que nós estamos aqui hoje? O princípio não muda, o princípio é o mesmo hoje. Deus não me criou para pregar. Deus não te criou para tocar um instrumento. Deus não te criou para servir na igreja. Por que nós estamos aqui então? Hã? Por que a pregação é necessária? Sabe, eu quero te apontar algo essa noite, queridos. A pregação só se fez necessária depois que o pecado entrou no mundo. O Senhor não nos criou para pregar, o Senhor não nos criou para pregar um ao outro aqui, não. O Senhor nos criou para nós nos relacionarmos com Deus. Esse era o princípio, essa era a intenção de Deus em todos os momentos. Foi desde a eternidade. Antes de haver terra, antes de haver um planeta Terra, essa era a intenção de Deus para as nossas vidas. Agora, se nós estamos aqui, nós não fomos criados para pregar, nós não fomos criados para anunciar as boas novas. Isso veio depois. Então nós estamos em rebelião, nós estamos fazendo algo que nós não fomos criados para fazer. Não, isso se tornou uma necessidade posterior ao pecado. Você está comigo? Então, vamos lá. Se Deus não nos criou para pregar, isso nos leva a entender que Cristo
não me salvou para pregar. Cristo não me salvou para pastorear. Cristo não me salvou para ser um diácono. Cristo não me salvou para ser um técnico de som ou técnico de data show, um técnico de enfermagem, um engenheiro civil, mecatrônico, químico, jogador de futebol. Para que nós fomos feitos, queridos? E você deve estar assim, o que o Tiago está querendo dizer? Não estou entendendo nada. Cristo me salvou, queridos. Cristo nos salvou para ser filho. Fala aí para o irmão do seu lado. Cristo te salvou para você ser filho. Qual é o chamado de Deus para as nossas vidas? Qual é o chamado de Deus para a sua vida? É? O chamado, querido, o meu e o seu chamado são os mesmos. Não confunda chamado com vocação. São coisas diferentes. O meu e o seu chamado é um chamado secreto. Relacionamento. Eu dei a dica no começo. Para que nós fomos criados? Para nos relacionar com Deus. Então qual que é o nosso chamado? Para relação com Deus. O que acontece? Qual que é o foco? O que tem sido a nossa intenção, queridos? Logo que nós nos convertemos, por exemplo, para quem se converteu de mais idade, não criancinha, pequenininho, eu me converti muito novo. Na realidade, eu nem me lembro exatamente o dia que eu me converti. Cristo sempre foi muito natural, foi muito normal para mim. Desde muito novo, um tempo atrás eu me pegava pensando, falei, puxa Deus, eu não me lembro do dia que eu me converti. Aí eu comecei a entrar em crise, eu falei, cara, eu não me lembro, porque se eu não me lembro, isso não me marcou de fato, então se isso não me marcou, isso não é uma verdade em mim, eu comecei a achar que eu estava desviado. Sem nem estar no caminho direito, sabe? Mas o Senhor falou, Ti, que dia você conheceu a Rê? Eu falei, vamos falar de outra coisa, Deus. Ele falou, o dia que isso começa não é o importante. Não é o mais importante. O importante é que isso começou. Isso se tornou real, isso se tornou natural. Agora, logo que nós nos convertemos, queridos, a gente, quando mais velho, como eu estava falando, quem se converteu aqui com mais de 12, 13, 14 anos, assim, na adolescência, você se converteu, você recebeu uma palavra de Deus, certamente alguém falou para você, ei, o Senhor tem um chamado incrível para a sua vida, é ou não é verdade? Quem já ouviu isso? Sabe, isso é um problema. Sabe por quê que isso é um problema? Porque a gente se converte. Aí a gente se converte a quem? A Cristo. Só que aí essas pessoas, e eu não estou dizendo que elas não disseram algo de Deus, isso é muito verdade para todas as nossas vidas. Deus tem um chamado incrível para a sua vida. Só que nós passamos, desde o primeiro instante, na maioria dos casos, a correr atrás da coisa errada. Porque a gente fala, a gente se converte, aí alguém vem, ora pela gente, a gente recebe Jesus e tal, e Deus fala, cara, Deus tem um chamado incrível na sua vida e tal. Aí você começa, puxa, um chamado incrível. Um chamado incrível. Você fica com um chamado na cabeça. Você fica, não, meu chamado. Aí alguém chega depois de alguns dias e ora por você, cara, eu vejo você sendo extremamente relevante no reino, na obra, no ministério, o que quer que seja. Aí o que acontece? Você começa a correr atrás do quê? Do chamado. Sabe, nós estamos hoje vivendo uma geração que está com o coração queimando pela coisa errada. O nosso coração queima, o nosso coração pulsa pelo quê? Pelo cumprimento do nosso propósito, do nosso chamado. E não pelo Senhor. A gente fica, puxa, eu quero ser um pastor. Eu já falei disso outras vezes. Eu, lá atrás, antes de ser um diácono, antes de ser qualquer coisa na igreja, eu comecei a me envolver no diaconato e... falei, mano, eu quero ser visto. Aí você fica naquela, Deus começa a te apertar, te esmiuçar. Porque o meu coração estava no lugar errado. E todas as vezes que o meu coração ia para o lugar errado, as coisas paravam. Aí o dia que eu abri a mão daquilo, parece brincadeira, né? Eu costumo dizer que Deus, ele é brincalhão. Ele é meio palhaço, assim, ele gosta de zoar com a nossa cara. A hora que eu abri a mão, eu falava, Deus, eu não quero. Quantas vezes não aconteceu isso? Eu orava num dia,
Deus, eu abro mão, eu não estou atrás disso. No dia seguinte, vinha algum líder, alguma coisa, tia, a gente quer te colocar nisso agora. Deus. Sabe, porque quando nós abrimos mão daquilo que nós queremos, o Senhor faz aquilo que Ele quer nas nossas vidas. Se aquilo que Deus prometeu vem de fato dEle, Ele vai cumprir, Ele vai realizar. Eu não estou dizendo, queridos, que nós não precisamos correr e nos preparar para aquilo que o Senhor quer fazer. Deixa eu te falar algo, na palavra você não vê em lugar nenhum o Senhor chamando alguém que está parado. Você já parou para olhar isso? Jesus em terra, ele vai atrás dos 12 discípulos, ele chama os discípulos, algum deles era um desocupado, fazendo nada? Até Judas era ladrão, ele estava roubando alguma coisa, ele estava fazendo alguma coisa. Mas nós não, a gente recebe uma palavra, muitas vezes a gente quer também, a gente se acomoda, né? A gente fica naquele bem bom, não, eu não vou fazer nada. Agora, a gente vive numa terra que não importa o que aconteça, a gente quer cumprir o nosso propósito, a gente quer cumprir aquela palavra. E sabe, quem me viu passar na prova e não me ajudou, aí são da onde surgem essas músicas. Porque a gente começa a pregar uma competição. Quando o reino fala de uniformidade, de unicidade, de unidade. Mas a gente caminha pensando no quê? No nosso umbigo. Importa o que eu quero, importa os meus sonhos, importa os meus anseios. Mas aonde que eu quero chegar? Vocês vão entender. Você começa a entender qual é o risco de nós caminharmos queimando pela coisa errada? Consegue perceber onde é que a gente chega? Se a gente está queimando, se a gente está caminhando pela direção errada, a gente vai chegar onde? No lugar errado. Você chega no posto e fala pro cara, enche o tanque aí. Aí você esquece de falar que era gasolina. Pela graça de Deus, o seu tanque é flex. Aí o cara enche de álcool. Só que você vai para uma viagem pensando em percorrer 700 quilômetros. Você percorre os 700 quilômetros? Por quê? O carro queimou, a coisa errada, o combustível errado. Queimou álcool, precisava ser gasolina, na metade do caminho você para. Nós não somos chamados, queridos, para ser uma bandinha, nós não somos chamados para ser uma igrejinha perdida no meio do nada, nós não somos chamados para ser um diácono, para ser um obreiro, para ser um pastor, ninguém é chamado para isso. Agora, eu quero te perguntar, para que nós somos chamados? Eu já falei aqui, eu dei 2 dicas. Relacionamento. Nós somos chamados para ser uma igreja gloriosa, nós somos chamados para sermos a noiva de Cristo. Agora, se você não é satisfeito em Cristo, você corre pelas coisas erradas, você queima pelas coisas erradas. E a gente chega em lugar nenhum. E Alicia, queridos, no País das Maravilhas, ela já disse isso. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. E eu não assisti o filme, né? Eu ouvi de uma pessoa que disse isso. Mas onde que nós esperamos chegar? Agora, Tiago, o que isso tem a ver com Gênesis 1, 26 e 27? Tiago enlouqueceu. De novo, queridos, eu quero dizer, não confunda chamado com vocação, amém? Deus nos chama a Ele, ao jardim do relacionamento. Agora sim, ao jardim do relacionamento. Agora, eu quero que você abra comigo lá, Gênesis 4, versículo 1. O contrário, Gênesis 4, 1. Só a parte A, o comecinho ali, ó. Adão teve, fala comigo ali, relações. Não, vamos lá, eu vou dar outra chance. Adão teve relações com Eva. Só essa parte. A palavra aí, nessa versão NVT, relações, na NVI, ela fala de coabitar ou de conhecer. Se eu for para o original hebraico, a palavra é yada. Fala para o irmão do seu lado, yada. Isso não tem nada a ver com Star Wars, amém? Yada, querido, segundo o Lexo de Strong, significa conhecer, aprender a conhecer, perceber,
ver, descobrir, discernir, saber pela experiência, reconhecer e estar familiarizado com. Ela é utilizada pela primeira vez na Bíblia nessa passagem. Agora, por que eu abri essa passagem? Justamente porque eu quero te apontar algo, queridos. Eu conheço o Neymar? Eu conheço. Eu sei quem ele é. Mas eu iada o Neymar? E queridos, não, tira da cabeça iada como relação sexual. Não é isso. Iada é conhecer, é ter experiências com. Eu me sento à mesa com o Neymar? Eu tenho relacionamento com ele à mesa? Eu conheço? Eu saio para jogar videogame? Eu saio para fazer alguma coisa com ele? Não. Eu conheço o Neymar? Não. Não iada. João está ligado. Agora, eu conheço o Silvio Santos? Não iada. Eu conheço o Silvio Santos. Eu sei quem ele é. Você conhece Jesus? Agora, deixa eu te perguntar algo. Jesus conhece você? Jesus iada você? Eu não sei, queridos, eu quero te apontar algo. Jesus não conhece a todos. Aí você fala, herege! Vamos à Bíblia. Mateus 7, 23. E quem está dizendo isso é Jesus. Eu, porém, responderei, o quê? Quem é que está dizendo isso? Para quem que ele está dizendo isso? Nunca os conheci, afaste de mim, vocês que desobedecem à lei. João 17, versículo 3. E a vida eterna é isso, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Agora, as duas palavras, conhecer, de João 17, 3, e conhecer, eu nunca os conheci, de Mateus 7, 23, essa palavra, iada. O que eu quero te apontar, queridos? Primeira coisa, o primeiro ponto, em cima desse versículo aí de João 17, 3, você sabe o que você vai fazer na eternidade? Você já se perguntou isso? Não? Você nunca se perguntou isso? Eu já. Deus, o que eu vou fazer na eternidade? Por quê? Não é quanto tempo, é por quê? Por quê? Olha lá. E a vida eterna é isto, o quê? Conhecer a Ti, iada a Ti. Aí deixa eu te dizer, 17 milênios na eternidade, a gente vai estar o quê? Iada o Senhor. Você tem noção do que é isso? O Senhor não tem início nem fim. Pensa, 17 milênios, 17 mil anos. Sei lá quantos dias, meses, semanas. Nós passaremos conhecendo ao Senhor. Esse é o plano original do Senhor para nossas vidas. Desde o começo, relacionamento. Conhecer a Deus. Agora, Tiago, por que você está falando disso? O que aconteceu no Éden? Como é que a serpente, ou o diabo, por meio da serpente, ofereceu a fruta para Adão e Eva? Ou primeiro para Eva? O que ela disse para Eva? Vocês o quê? Você conhecerá como o Senhor. O que aconteceu ali? Adão e Eva abriram mão do processo de conhecimento, que leva um tempo, por um resultado instantâneo. Como a da fruta, vocês conhecerão como o Senhor conhece. Eles deixaram de desejar conhecer? Não, eles deixaram de desejar o quê? Relacionamento. Eles abriram mão disso. Então, queridos, o que eu quero te apontar é, no céu, nós tivemos uma ruptura, no Éden, nós tivemos uma ruptura da relação com Deus. O que nós tínhamos ali de abertura, de ligamento com Deus foi rompido.
E vocês vão entender o que eu quero dizer. Leonard Ravenhill, quem sabe quem é esse cara? Cadê o Lucas? Lucas saiu? Tá atrás da televisão ali. O Lucas sabe quem é Leonard Ravenhill, ele já leu um livro dele. Se não lembra, releia, irmão. Mas esse homem disse o seguinte, queridos, Leonard Ravenhill, eu não vou dizer quem é. Vá atrás de saber quem ele é. Ele disse assim, que Deus nos ajude a querer ser populares no lugar onde a popularidade realmente importa, que é junto ao trono de Deus. Agora, deixa eu te perguntar algo. Quando Deus pediu a Abraão, Isaac, o que Deus queria? Queria o quê? Obediência, mas ele queria a quem? Abraão. A intenção de Deus nunca foi Isaac naquela situação. A intenção de Deus era ter quem? Abraão. Sabe, nós precisamos entender muito claramente isso. Alguns que estiveram comigo no Metanoia, quem esteve lá no Metanoia? O Fê, a Dali, o Luquinhas. Nós estivemos lá e nós ouvimos o pastor Evaldo pregando. O pastor Evaldo, ali, ele ministrou a respeito dos filhos de Corá. Quem sabe quem é Corá? Levita? Era um levita. Mas Corá, a sua última experiência relatada na Bíblia é a de morte, antes disso de revolta. Corá foi aquele que se revoltou contra Moisés, contra toda a obra que o Senhor estava realizando sobre a vida de Moisés. E aí o que aconteceu? Ele se revoltou, Deus fala lá da questão do cajado, eles põem o cajado, aquele que florescer vai saber quem é de Deus, quem não é, o cajado deles não floresce, o que acontece? A terra se abre e mastiga-os. Mas, queridos, só Corá, e eu acredito sua esposa, foram esses que foram mastigados. Os filhos dele foram preservados. Mas por causa do pecado de Corá, por causa do erro de Corá, os filhos dele não poderiam mais servir no santo lugar, que era o lugar de maior proximidade com o Senhor. Agora, veja lá, Números 16, 31 ao 35 e Números 26, do 10 ao 11, ele vai falar sobre essa história, sobre essa situação. Os filhos dele foram poupados. E esses filhos, eles permaneceram servindo no tabernáculo, ali na parte grande, né, de todo o tabernáculo, mas eles não entravam lá no Santo dos Santos. Agora, você sabia que os filhos de Corá, eles se tornaram salmistas, eles escreveram mais de 10 mil salmos, sem acessar o Santo dos Santos, sem ter relacionamento íntimo com Deus? Abra comigo aí, ó, Salmos 42, do 1 ao 2. E queridos, eu quero enfatizar isso, eles não tinham permissão para estar ali. Eles não tinham permissão para se relacionar com Deus no santo lugar. Eles iam até um ponto e daquele ponto eles não podiam passar. Olha só, Salmos 42, 1 e 2. Como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei estar na presença dele? Salmos 46, 1. Esses mesmos coraitas, que são os descendentes desse homem, permaneceram servindo a ele. Eles dizem isso: Deus é o nosso refúgio e é a nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Salmos 84, do 1 ao 4 e depois o versículo 10. A Dália acabou de ler esse versículo no expediente. Como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar no pátio do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar e a andorinha faz um ninho e cria seus filhos perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. E o 10. Um só dia em teus pátios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa de meu Deus a viver na morada dos perversos. Agora entenda algo, queridos, esses homens eles não tinham acesso.
Você pensa comigo, o Corá foi consumido ali. Eles sobrevivem. Mas se nos nossos dias, nós vivemos dias de bullying, naquela época você acha que era diferente? Não, imagina só, esses homens no meio de uma nação inteira, e eles passavam e o povo olhava para eles e falava, ó, filho dos revoltados, filho dos que foram comidos pela terra. Eles sofreram, queridos, acusações, certamente na intenção de brincar, ou não sei. Mas eles sofreram vergonha. Eles sofreram inúmeras razões, inúmeras questões para dizer, não, nós não queremos mais isso. Nós vamos abrir mão disso. Eles foram condenados aqui pelo pecado de Corá a não entrar mais nesse lugar, mas eles não deixaram de realizar nada no Senhor. Esses homens não tinham direito de entrar nos pátios. Por isso eles falam, um só dia em teus pátios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Mas nós passamos, queridos, por uma geração que de fato não anseia por isso. Não busca isso. Não deseja isso. Esses homens tinham tudo para abrir mão. Eles eram impedidos de acessar. Você pensa só, você é chamado para ser um levita. O levita é aquele que cuida de todo o sacrifício, de tudo aquilo que acontecia no tabernáculo. Mas você só vai até um certo ponto ali, você não pode fazer o tudo. Como é que você se sentiria? É tipo assim, eu sou chamado para tocar bateria, mas eu só tenho uma mão. E é desse jeito que eu tenho que fazer. Você se vira? Você se vira, você vai se adequar à sua realidade. Mas eles não abriram mão, queridos, de nada disso. E de novo, você deve estar se perguntando, tá, onde você quer chegar? Vamos lá, vamos voltar lá no primeiro versículo que nós lemos, Gênesis 1, versículo 26 e 27. Eu quero te perguntar algo, queridos, e esse é o tema da mensagem. Nós fomos feitos semelhança de Deus? Alguns não responderam porque já devem estar imaginando, o Tiago vai me derrubar. Vamos ler a palavra? Gênesis 1, 26. Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Essa era a intenção de Deus, certo? Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Então aí Ele cria a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Nós fomos feitos semelhança de Deus? Sim? Não. O que está dizendo o texto, querido? Imagem, quando Ele criou, imagem. Mas espera aí, Tiago. E aí? E a semelhança? Sabe, o Senhor quis, Ele anseia que nós sejamos semelhantes a Ele. Mas como é que você se torna semelhante a alguém? O que Adão e Eva abriram mão? Relacionamento, andar junto. Então eles abriram mão de se tornarem semelhantes. Nós temos, queridos, no nosso DNA, terra, certo? Deus juntou ali o barro, o pó da terra, formou ali um bonequinho. E Ele, então, soprou vida. Nós temos no nosso DNA terra, material da terra. Nós temos no nosso DNA eternidade, Deus. Nós temos condição de ser semelhantes a Cristo, de ser semelhantes a Deus. Isso deveria gerar no seu coração assim uma alegria, uma imensidão de felicidade, porque nós temos isso dentro de nós. Mas para que isso aconteça é necessário um processo. Você é criado à imagem, com a condição de ser semelhante. Mas para nós sermos semelhantes, nós precisamos nos relacionar com Deus. Aí de novo eu te pergunto então, você foi criado o quê? A imagem de Deus.
Semelhança vem de que forma, queridos? Já perguntei, como é que nós nos tornamos semelhantes? Relacionamento. Deixa eu te perguntar algo. Se eu encontrar hoje o Silvio Santos, eu vou sair falando igual ele. Oi! Eu não sei nem imitar. Eu posso até imitar, mas eu vou ser o quê? Uma imitação dele. Como é que eu vou me tornar semelhante a ele? Dando dinheiro? Quem sabe, pode ser, essa é uma influência, mas como é que eu me torno semelhante a ele? Com o passar do tempo, com um processo. Sabe, por que a gente vê muitos casais de 60 anos de casado, eles vão num restaurante, eles sentam, a mulher vai para o banheiro, e o garçom chega, o marido fala, ó, traz isso, isso e isso para ela. Porque o marido é possessivo? Vai comer o que eu quero. Alguns casos pode até acontecer, mas na sua grande maioria, eles têm relacionamento há tanto tempo, que o marido conhece o que a esposa quer. Ele sabe o que ela deseja, eles são semelhantes. Aí você olha e fala, nossa, mas eles são tão parecidos. Nós temos aqui um exemplo muito claro, Maciel e Sônia. É ou não é verdade? A gente olha para eles, a gente pensa em um sem olhar para o outro. Eles são parecidos, eles se parecem no jeitinho de ser, no jeitinho de andar, de falar, assim. Eles são parecidos. Por quê? Por que eles se tornaram semelhantes? Ctrl C, Ctrl V? Não, queridos, isso levou tempo. Relacionamento. Fala para o irmão do seu lado, semelhança. É preciso tempo. Ih, Tiago, mas essa conjugação ficou toda errada. É para você guardar. Para que haja semelhança, é necessário tempo. Para que haja semelhança, queridos, é necessário esforço. Gênesis 2, versículo 7. Aliás, eu já falei, né? Ele é o sopro de vida. Nós temos o DNA do céu. 1 João 2, 6. Isso é, esse versículo foi escrito pelo João, certo? Certo? Eu estou afirmando, é o João. Pode acreditar em mim. 1 João 2,6. Quem afirma que permanece nele, deve o quê? Aleluias. Então vamos lá. Agora eu estou entrando na mensagem. Eu estava só enrolando. Não, brincadeira. Nós precisamos, queridos, viver como ele, certo? Nós vivemos nos nossos dias uma grande mentira que é a de que eu não sou parecido com Cristo, eu não posso ser parecido com Cristo, eu não posso buscar ser parecido com Cristo. Essa é uma mentira dos nossos dias. Um tempo atrás, eu fiz um vídeo, eu postei no YouTube, e o vídeo estava lá escrito, semelhantes a Cristo. A pessoa nem assistiu e ela me mandou uma mensagem, isso é impossível. Eu falei, assiste o vídeo. Você vai ver que, biblicamente, a palavra nos instrui a isso. A palavra vai nos apontar de ponta a ponta que nós precisamos ser semelhantes, nós precisamos buscar nos tornar parecidos com Cristo. E Cristo veio à Terra, queridos, para algumas coisas. E dentre essas coisas, para nos mostrar que é possível. Porque antes de Cristo a gente poderia dar essa desculpa. Não, Deus é Deus. É impossível ser como Deus. Mas Deus veio como Jesus, em carne, em corpo, como homem natural, normal, comum, como cada um de nós. E Ele nos provou, é possível. Ele veio cheio de poderes? Não. Ele veio como homem. Ele manifestou na terra só aquilo que é possível nós manifestarmos. E ela vai nos apontar que nós precisamos ser como Ele. É o que ela diz aí. Quem afirma que permanece nele deve viver como Ele viveu. E como Jesus viveu, queridos? Nós vivemos na dispensação da graça, certo? Jesus já veio, depois de Cristo nós vivemos um tempo de graça. Mas nós usamos a graça muitas vezes como desculpa, como muleta, para deixar de fazer aquilo que nós devemos fazer. Sabe, existe um homem, Dallas Willard, eu não vou dizer quem foi ele, vá atrás. Eu estou te dando alguns nomes de grandes homens de Deus da história da humanidade. Esse homem, ele disse o seguinte: a graça não é o oposto de esforço. Graça é o oposto de mérito.
A graça não é o oposto de esforço. Graça é o oposto de mérito. Você quer falar de mérito? Fala com o Tite. O Tite coloca escala por mérito. Agora, você quer falar de graça? É preciso esforço. A graça não é uma muleta, queridos, como eu disse, para nós descansarmos. Aleluia, não preciso fazer mais nada. Cristo já veio e consumou tudo. Se fosse assim, eu já falei isso um tempo atrás, se fosse assim, aceitou a Cristo, morreu, acabou. Não precisa de mais nada. Mas a palavra nos diz, o reino é conquistado por esforço. É preciso que nós nos esforcemos, queridos. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos lutar para que o caráter de Cristo seja real em nós. Você está comigo? Para viver essa realidade, para viver essa verdade nas nossas vidas, o caráter de Cristo formado e forjado em nós só virá por meio de esforço, de relacionamento, de jejum, de oração, de negação da carne, de fortalecimento do Espírito. Agora vamos ler 1 João, o capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Acompanha comigo, querido, no telão, para eu não ler sozinho. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra. Aquele que é a vida nos foi revelado, e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, nós mentimos. Acompanha comigo, queridos. E não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, quem é que está escrevendo isso? João. Quem foi João? O discípulo amado. Que só nisso aí eu já... Não, o que ele está falando precisa ser levado em conta, precisa ser levado em consideração. Ele foi um dos discípulos que esteve com Jesus. Pensa comigo. Ele tocou em Jesus. Ele reclinava a sua cabeça nos peitos de Jesus. Ele amava Jesus e ele era o discípulo amado por Jesus. Então, o que ele está dizendo aqui nós precisamos levar em conta. Agora, deixa eu te perguntar, você leu comigo, qual é o propósito dessa carta de João? Ele anuncia ali, nós lemos. Volta aí no versículo 3, Julião, por favor. Olha ali. Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos para que... conosco. Ele dá, e o Maciel continuou, olha lá. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então ele dá o quê? Duas razões. Primeira, para que tenham comunhão conosco e a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, para que ele escreveu isso? Para nós? Vamos lá, gente. Me ajuda a pregar. Eu sou carente, eu preciso da sua resposta. Ele escreve isso para que nós tenhamos comunhão. Certo? Sim, aleluias. Até aí faz sentido? Aí você pensa, bom, ele está falando de que tipo de comunhão? Quando a gente faz um churrasco. O João já está me tesourando aqui, né? Ele fala de que tipo de comunhão? O João já respondeu, não vou nem perguntar o que eu perguntaria. Iada. Agora, é uma comunhão entre nós quando nós nos reunimos para fazer um churrasco.
Quando nós nos reunimos para a festa jesuína? Não. Isso é ótimo, é lícito, é importante, nós fizemos. Isso é importante para atrair, para as pessoas terem realmente essa comunhão, um tempo de alegria, de riso, de brincadeira. Isso é importante e o Senhor se alegra nisso. Mas que tipo de comunhão João está falando aqui? Iada. Então fala para o irmão do seu lado, eu, iada com você. Marido e mulher não leva para aquele outro sentido, amém? Pode ser também, mas secreto, só vocês dois, faz favor. Você percebe, queridos, que existe um ciclo aqui. Primeiro João fala que ele envia orientações visando a comunhão dos discípulos conosco, certo? Então nós precisamos ter comunhão entre nós homens. E depois em seguida ele acrescenta o fato de que a comunhão entre ele próprio, que ele próprio mantém, é com o Pai e o Filho. O que ele está tentando nos dizer, queridos, é que que ele tem o objetivo aqui de repassar aos discípulos tudo o que ele aprendeu. Mas também de que tudo aquilo que ele recebeu de Deus, outras pessoas recebam dele. Que da mesma forma que Deus tocou nele, outras pessoas sejam tocadas. E ele também seja tocado por outras pessoas. Existe um ciclo aqui, então, nós precisamos entender isso por meio da unidade dos homens. O Senhor nos toca. Agora, o que é a unidade? Com a mesma intensidade, queridos, que Deus vive e convive consigo mesmo. Ele espera e nós somos chamados a desfrutar dessa intimidade. Nós somos chamados a iada dessa intimidade. Nós precisamos viver isso, nós precisamos entender isso, queridos. Mateus 22, 37, 38 e 39. Diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, todos nós conhecemos, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. Este é o primeiro e o maior. Esse é o primeiro e o maior mandamento. O segundo, e igualmente importante, ele não está falando que esse é maior, ele tem o mesmo nível de importante, mas esse é menor. Mas ele é importante igualmente. O segundo é igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Você percebe que ele está falando de relação com Deus, vertical, e relação com homens, horizontal. Na mesma medida, queridos, a nossa vida cristã, ela não é medida pela profundidade da mensagem que eu prego, pela profundidade dos louvores que nós cantamos, pelo conhecimento de música que nós temos. A nossa medida de vida cristã, ela é realizada com o objetivo, com o foco, com a visão, na intimidade que nós temos vertical com Deus e horizontal com os nossos irmãos. Eu me relaciono muito com Deus, eu amo o Senhor, eu conheço tudo do Senhor, mas não me relaciono com os homens. Eu sou uma criança espiritualmente. Eu me relaciono muito com os homens, todos eles me amam. Me adoram não, porque quase que eu falei. Mas eu não me relaciono com Deus. Eu conheço muito pouco do Senhor, eu sou infantil espiritualmente. Você consegue perceber, queridos, o que nós estamos dizendo? Lá no jardim, Deus deixa claro essa ordem a Adão. Adão, multiplique. A intenção de Deus na relação com Adão era que ele se relacionasse só com Adão? Não, certamente que não. E nós sabemos bem, nós entendemos isso, no Éden foi rompida a relação com Deus. É ou não é verdade? Isso está lá em Gênesis, nós lemos, nós vimos. Agora, o que nós não vemos em Gênesis é que a relação homem com homem foi rompida também. Porque logo depois de Adão e Eva vieram quem? Caim e Abel. Ou Abel e Caim. E um mata o outro. Então no Éden, ou em Gênesis, na realidade essa situação não foi no Éden, mas em Gênesis nós temos os dois propósitos que Deus tem para nós como homens. Relação
horizontal e vertical rompidos. Ah, Tiago, mas de onde você está tirando isso? Vamos aos poucos. Vamos ler primeiro João 5, 19 e 20. É Jesus falando, 19 e 20, Julião. É Jesus falando, o comecinho ali já diz isso, né? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê quem fazer? O pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Tá. Agora deixa eu te perguntar. O que Jesus estabelece? A igreja, certo? Certo, queridos? Mateus 16, 17, ele vai estabelecer a igreja, ele está ali fundamentando isso. Então, ele diz aqui, ele não faz nada que ele não viu o seu pai fazer. Então, peraí, Deus estabeleceu a igreja? Jesus faz algo que ele não viu o pai fazer? Não. Jesus estabeleceu a igreja, certo? Certo. Então, Deus estabeleceu a igreja. Mas aonde? Deixa eu te dizer algo, queridos. Antes de existir igreja na terra, já existia igreja nos céus. Oxi. Oxente. Antes de haver igreja na terra, já havia igreja nos céus. O propósito de Deus conosco na terra não foi de estabelecer igreja. A igreja já era estabelecida nos céus. Nós sabemos bem disso. Satanás caiu de onde? Dos céus. O que ele fazia nos céus? Ele entoava louvores, cânticos. Então antes de haver louvor aqui, já havia louvor no céu. Qual é o nosso propósito então aqui? Para que igreja? Por que igreja? Nós estamos aqui, queridos, porque existe uma razão. Existe um porquê. Olhando para esse versículo, João 5, 19 e 20, fica claro, queridos, como eu disse, que nós só vemos Jesus estabelecer aquilo que ele viu Deus fazer. Então, se isso tudo estava feito, se já existia igreja no céu, que tipo de igreja era essa? Essa é a igreja que Jesus quer para nós aqui. Essa é a igreja que Jesus quer para a terra. Essa é a igreja que ele sonha para nós. Mas que igreja é essa? A Trindade, ou Deus, é feito de uma Trindade. O Deus o quê? Pai, Filho e madrasta, Espírito Santo. Eles são três, certo? Como é que essa composição estabelece o quê? Família, certo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então vem comigo, pensa comigo. Na eternidade já existia igreja. Deus é uma família. O que Deus quer estabelecer na terra? Você está entendendo? Você está começando, você vai chegar lá comigo. Deus quer estabelecer família, mas família não segundo a nossa competição terrena. Competição não, fugiu a palavra. Concepção terrena. O Pedro está ligado. Não segundo a nossa concepção terrena. Leandro Vieira, queridos, é um homem, um pregador, um ministro muito relevante dos nossos dias. Ele disse o seguinte: igreja é o jeito de Deus nos ensinar a ser família como Ele a vive. Deus já vive igreja, queridos, lá nos céus. Agora deixa eu te perguntar algo. Será que se nós hoje, amanhã nós estamos nos céus, nós vamos chegar lá e nós vamos estranhar a igreja dos céus? Ou nós vamos estar familiarizados de como ela é lá? Estamos a caminho. Mas vai ser uma estranheza. Nossa, isso é... Nossa, você vai ficar falando nossa ou você vai ficar falando santo? Não, tipo, nossa, mas isso é muito diferente. Nossa, Deus, eu não concordo com isso. Eu não fazia isso lá na terra. Nós estamos vivendo, queridos, igreja, de fato, como Deus a vive?
Nós temos uma outra concepção, uma outra frase que é muito dita nos nossos dias. Deus une propósitos. Você crê nisso? Ou você crê errado? Qual é o propósito de Deus, queridos? Desde o começo eu estou falando, qual é o propósito de Deus? Relacionamento. Deus une pessoas. Esse é o propósito. Deus não une propósitos, Deus une pessoas. Esse é o propósito. O propósito de Deus é relação. Yada. Esse é o propósito de Deus. Tá dando um nó, não tá? Para mim deu também. Por isso que eu falei, anota, depois você, em casa você vai desenrolando. Porque a gente estava dentro de um ninho de cobra, queridos. A gente vive muitas vezes uma realidade que a gente acha que é a realidade dos céus e ela é uma realidade do inferno. Com pequenos sofismas, pequenos enganos, o diabo nos prende, nos aprisiona de uma forma que a gente acha que está vivendo o máximo de Deus. E a gente está vivendo nada de Deus. João 19, 26 e 27. Ali o caso da crucificação de Cristo. E Jesus está ali sendo crucificado, ele está já no madeiro, olha só. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, que é João, disse-lhe, mulher, este é o seu filho. E ao discípulo disse, esta é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. O que Jesus estava estabelecendo? Família, igreja. Segundo o que Deus tem nos céus para nós. Você tem ideia, queridos, do que isso representa? Como eu disse, Caim e Abel, eles houveram ali uma ruptura de homem com homem. Jesus na cruz, ele nos religa a Deus e ele nos dá uma direção religando o homem ao homem. João tinha algo com Maria? Conhecia, certamente, é a mãe de Jesus. Certamente ele saberia disso, porque caminhou muito tempo com Jesus. E Jesus, ele estabelece algo ali extremamente importante. Quem sabe o significado de religião? Religar. Religare. Latim. Chato. Mas o religare não é só o religare a Deus. É o religare a outros homens. É também o quê? Foi o que eu disse, não é só o ligar a Deus. É também ligar aos homens. Esse é o propósito de Deus. E de novo, Deus não une propósitos. Deus une pessoas. Esse é o propósito. Nossa vida cristã, queridos, não é medida, como eu já disse, apenas pelo nosso relacionamento vertical com Deus, mas também pelo horizontal com os homens. O centro da igreja eterna, o centro da igreja nos céus, é o relacionamento. Ou vocês acham que Deus está lá no céu sentado, num alto e sublime trono, com a perninha cruzada, só curtindo ali os anjos, declarando santo, santo, santo? Não, Deus está se relacionando com eles. Sabe por quê? Porque quando a palavra diz lá que eles declaram de eternidade a eternidade, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Eles estão santificando e declarando a santificação do Senhor cada vez mais. Por quê? Porque de eternidade a eternidade, eles estão iada o Senhor. Agora, você conhece alguém que está sentado? Parado assim, só recebendo, estou só ali. Como é que eu iada a Rebeca? Como é que eu conhecia a Rebeca? Antes do casamento, tá, gente? Esquece a segunda parte. Como é que eu conhecia a Rebeca? Me encontrando com ela, ia para o cinema, para o McDonald's. Foi um processo também, o MSN fez parte. Mas eu me relacionava com ela. A cada momento que eu me relacionava, eu conhecia uma face dela, uma vertente dela, algo dela que eu não sabia até então. Com Deus não é diferente.
Os anjos estão ali com o Senhor e eles declaram santo, 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 porque eles estão se relacionando com Deus. E a cada momento que passa, o Senhor se revela um pouco mais a eles. E por isso eles declaram santo. Santo, uau! Nossa, santo! Essa é a concepção, queridos, que o Senhor tem para nós aqui. É isso que Ele tem como realidade para nós. A igreja é a família eterna que não é feita de um só, mas de todos nós. A palavra já diz lá em Colossenses, Cristo em nós, a esperança da glória. Não é Cristo em mim, nem Cristo em você, mas Cristo em nós. Igreja não é feita de uma única pessoa. Igreja não é feita de um único homem. Nós tivemos ontem um evento. Eu, infelizmente, fiquei impossibilitado de conseguir ajudar mais. O Isaac estava mal. Mas se essa igreja fosse constituída em cima de mim, o evento teria acontecido? Nós tivemos irmãos. E você pode dar um glória a Deus pela vida deles? Porque cada um dos irmãos se envolveu de alguma forma. Alguns ajudaram com ofertas financeiras. Alguns ajudaram com ofertas de alimentos mesmo. Alguns ajudaram com a sua oferta de braço. Com serviço braçal. A Rê, se eu não me engano, saiu daqui quase 2 da manhã, não era isso? Com outras tantas pessoas, eu não sei quem mais estava. Por quê? Porque a igreja não está fundamentada em Tiago, mas em unidade. Nós. Você está entendendo, queridos, o que eu quero dizer? E de novo, o problema é que nós criamos crentes hoje nos nossos dias dispostos a alcançar as suas promessas pessoais, para viver a sua vocação pessoal. Sabe, igreja não é a forma de Deus me levantar. Eu acho que você não prestou atenção. Igreja não é a forma de Deus me fazer conhecido na terra. Eu sou a forma de Deus fazer a igreja conhecida na terra. Nós, juntos, somos a forma de Deus nos fazer conhecidos como igreja na terra. Essa é a concepção que o Senhor tem. Essa é a concepção que o Senhor quer. Agora, uma pergunta. Pergunte-se a si mesmo. Por que você faz o que faz na igreja? Por que você executa essa ou aquela funções? Você faz como consequência de ter decidido viver o evangelho eterno, que é conhecer intimamente Jesus a ponto de refletir seu caráter, ou você está fazendo para ganhar algo em troca? Pensa bem, queridos. Talvez você esteja gastando as suas forças por uma coisa terrena e passageira. Talvez você esteja lutando pelo seu ministério, pelo aquilo que você sonhou, e você vai chegar no céu e Deus vai falar: eu não te ada. Talvez, queridos, vocês estejam gastando as suas forças, enquanto Deus anseia por lhes fazer experimentar um propósito eterno, diferente do que a gente tem empenhado as nossas forças. A pergunta mais adequada que eu quero fazer a vocês é: o que sobraria da sua vida, queridos, cristã? E o que contempla a sua vida cristã? Toda a sua vida. O que sobraria da sua vida cristã se tudo que você faz de importante, entre aspas, fosse tirado? Seja na igreja ou fora dela, e se tudo que você faz fosse dado para uma pessoa diferente cuidar, sobrando apenas aquilo que você realmente é, como você classificaria a sua vida com Deus e o seu relacionamento com a igreja? De que forma você classificaria? Ande com Cristo, queridos, e faça. Ande com Cristo e ande com pessoas que te levam para mais perto de Cristo. Nós precisamos entrar nesse cerne, entrar nesse propósito. Isso é comunhão vertical e horizontal. Isso é viver família segundo o que o céu estabeleceu. Em todo tempo, seja você mesmo alguém que aponta o caminho da intimidade com o Senhor. E também incentiva relacionamentos profundos com a família.
Sabe, não, a gente tem muito nos nossos dias hoje, e eu li até esses dias também na internet, qual é a definição hoje de crentes desviados? Eu assisto o culto pela internet. Uma mãe virou para um filho e falou, filho, vamos para a igreja? E o filho dela falou assim, não, hoje eu vou assistir o culto pela internet. Eu vou cultuar ao Senhor pela internet. Aí ela virou para ele e falou assim, tá bom, amanhã quando você tiver fome, assiste MasterChef. Sabe, nós vivemos uma concepção muito errada. Muito errada. A comunhão, ela continua sendo realidade para nós. Continua sendo uma direção do Senhor para nós. A palavra não mudou. O que o Senhor quer é relacionamento vertical e horizontal. Mas a gente só quer o horizontal. Eu vou assistir lá um pregador meu predileto pela internet. E não tem problema, eu assisto vários. Eu gosto também. Mas eu não deixo de me relacionar aqui como igreja. Eu não deixo de me relacionar verticalmente com o Senhor. Eu não faço da minha busca, o meu devocional, por exemplo, eu ligo lá um vídeo, uma mensagem, eu fico assistindo a mensagem. Aí a mensagem termina, eu falo, glória a Deus, eu fiz meu devocional hoje. Sua vida com Deus não se resume a isso, queridos. A nossa vida com Deus, ela é muito mais do que isso, ela é muito superior a isso. Só vive, queridos, unidade quem está disposto a viver primeiro intimidade. Unidade está totalmente ligado à intimidade. Como é que um casal é unido de fato? Como é que um casamento é consumado diante de Deus? Intimidade. Nós somos a noiva de Cristo. Mas nós não temos intimidade com esse Cristo. Nós precisamos entrar, queridos, isso precisa ser muito claro para nós. Aí você pode até estar falando, puxa, Tiago, você está pregando quase toda hora sobre isso. Intimidade, secreto, relacionamento. É, porque a minha e a sua vida não tem razão se nós não tivermos relação com Deus. Se nós não vivermos Deus nas nossas vidas, não adianta. Eu não quero te trazer uma mensagem aqui de autoajuda. Mas eu quero te trazer algo que é uma ajuda do alto. E o Senhor te ajuda somente se você tiver relação com Ele. Ah, Deus te livra, é fato. Deus é misericordioso, é fato. Quantas vezes nós não somos libertos, livres de tantas coisas sem nem conhecer o Senhor, isso é fato. Crianças, bebês, Moisés é uma história viva de um milagre. Isso é fato. Mas aí, deixa eu te dizer algo. Todas as pessoas. Deixa eu te perguntar uma coisa, antes de eu declarar isso. Aquele menino que Jesus ressuscitou, vocês acham que ele morreu? Ninguém que Jesus curou viveu eternamente aqui na terra. Por quê? O propósito não é o milagre. O propósito é Yada, o Senhor. Nós podemos orar por 1 milhão de pessoas e 1.100.000 serem curadas. Se elas não forem amadas, se elas não Yada o Senhor, eu me torno somente um curandeiro. E não um ministro do Evangelho que estabelece vida nessas pessoas, trazendo a vida de Cristo sobre elas. Nós precisamos, queridos, entender isso de forma muito clara, de forma muito transparente. Primeiro, nós precisamos estar nele, ser um com ele, e depois ser um com o próximo. O primeiro e maior mandamento é este: ame o Senhor, o seu Deus, acima de tudo. Esse é o primeiro e maior. Mas o segundo, e não menos importante que ele está falando, esse é menor, mas esse é importante. O que isso me aponta? Primeiro, eu preciso, entre homens e entre Deus, eu preciso priorizar quem? Deus. Mas eu preciso também estar com pessoas. Eu preciso me relacionar com pessoas, eu preciso estar junto de pessoas. E juntos como? Na comunhão, no Yada do Senhor no nosso meio. Sabe, se eu tenho uma comunhão
e eu só falo do Corinthians, e o Senhor nem aparece ali. Essa comunhão não é uma comunhão iada. Fazer coisas juntos, queridos, não é o mesmo que nós andarmos juntos. Entenda, são coisas diferentes. Nós continuaremos divididos enquanto o que nos une for passageiro. Nós devemos ser um com Deus. Essa noite é uma noite de mudança, de estabelecermos novos romperes. O homem no Éden, ele olhou para si mesmo, e ele amou a si mesmo mais do que ele amava a Deus. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui. E esse foi o maior problema que nós estabelecemos ali no Éden. Nós trocamos Deus, o eterno relacionamento, por um resultado. E é isso que nós buscamos muitas vezes. Nós buscamos o resultado imediato, muito antes de uma relação com Deus que transforma as nossas vidas de fato. O extremo oposto, queridos, do que nos levou à queda, foi o que nos trouxe salvação. Humildade. O segundo Adão, que é Jesus, ele fez o contrário do que o primeiro Adão fez no Éden. Se o homem no Éden odiou, Cristo amou. Se Adão pecou, Cristo venceu o pecado. Se Adão trouxe morte, Cristo venceu a morte. O que eu quero te apontar essa noite, queridos? Esses aspectos todos que nós apontamos aqui é relacionamento. Se nós queremos ser uma igreja relevante, nós precisamos nos relacionar como corpo. Nós precisamos iada, de fato. E eu quero te apontar nesse sentido para o que a Dali falou aqui. A célula. Nós precisamos estabelecer célula. O que é uma célula dentro de um corpo físico? Pensa comigo, uma célula que para. O que ela gera sobre o corpo? Dor, morte. Mas uma célula que se movimenta, ela gera vida. Põe a imagem para mim, a primeira. Nós recebemos essa imagem. Essa imagem ela é um reflexo de uma pesquisa feita pelo Instituto Haggai International. A primeira, a anterior. Ou a segunda, não sei, pode estar invertido aí. Isso, essa aí. Não sei se você consegue ver. Essa foi uma pergunta que eles fizeram às pessoas, como é que elas se converteram. E esses todos pequenininhos aqui são extremamente importantes. Tem ali, trabalhos de TV, através de filmes, através de outros meios, através de sermões, através de programa de rádio, através de trabalho pastoral, através de distribuição de literatura e bíblias e através de cruzadas evangelísticas. Mas 76,6% das pessoas se converteram por causa de parentes e amigos. O que é isso? Relacionamento. Nós precisamos nos relacionar, queridos. Nós precisamos criar relacionamento entre nós. Não só o que nós fizemos ontem. Isso também, isso é bom. Cara, eu amo um churrasco, eu amo comer uma carninha. Eu amo aquele momento de festa que nós tivemos, os irmãos pagando mico. É legal, é gostoso isso. Mas nós precisamos ir além disso. Nós precisamos construir algo a mais. Nós estamos vivendo uma verdade que na realidade é uma mentira. Porque a gente não vive o que a Bíblia nos diz para viver, a gente vive aquilo que a gente quer viver do que a palavra diz. Nós vivemos uma verdade como se ela fosse uma mentira. Bota a segunda imagem para mim, Julião, por favor. E os nossos irmãos muçulmanos, eles vivem uma mentira como se fosse uma verdade. Olha só, como é que eles estão conquistando a Europa para o mundo muçulmano. Você vai na França. Eu ouvi um relato de uma pessoa que estava estabelecendo uma igreja na França. E eles estavam negociando para alugar um lugar.
Fizeram toda a negociação, nós vamos pagar tanto, assim, assim, assado, blá, blá, blá. Fizeram tudo. Na hora de assinar o contrato, eles falaram: nós somos uma igreja. O cara do local que eles iam alugar, eles falou: não assino com vocês. Eu fico com esse lugar fechado, vazio por 10 anos, mas eu não loco para uma igreja. Por quê? Porque ele é muçulmano e ele acredita numa mentira como se ela fosse de fato uma verdade. É extremamente difícil você estabelecer igreja nesses lugares. A França nem é um país muçulmano, apesar de já estar mais de 70% tomada pelo mundo muçulmano. Agora olha só o que eles estão fazendo. Eles estão indo para todos os lugares da Europa. E uma família normal, comum, é composta de um homem, de uma mulher, que usualmente, geralmente, isso é no nosso país também, tem o quê? 2 filhos. É ou não é verdade? E os muçulmanos, eles estão invadindo esses países. Eles se casam com 4 mulheres e cada uma delas tem 3 filhos. E aí eles multiplicam e de preferência eles tentam e eles fazem inúmeras coisas lá para ter filhos homens. Porque esses filhos homens se casam com mulheres da terra, locais, com 3, 4 mulheres. E dessa forma eles multiplicam o muçulmano, o Corão, o Alcorão. E o que eu quero te dizer? Por que eu estou mostrando isso? Porque justamente, queridos, nós queremos ser uma igreja relevante. Queridos, nós não corremos atrás de um número, amém? O Senhor não nos fala nada nunca. Ele vai nos falar: eu te estabeleci ali para você ter 200 mil pessoas, para você pastorear 500 mil pessoas. Mas o Senhor vai nos mostrar e nos estabelecer sempre que a igreja precisa crescer. Uma igreja parada, estagnada, estancada, ela está morta em si mesma. Eu ouvi um relato de um homem, não sei quantos conhecem, o pastor Carlito Paz. Quantos aqui conhecem? Minha mãe conhece e só. Conhece a minha irmã também? Pastor Carlito Paz, eu não sei se minha mãe conhece essa história. Carlito Paz, ele é um pastor de uma igreja em São José dos Campos. Quando ele chegou na igreja em São José, eles assumiram uma igreja que tinha 600 membros. É uma igreja grande, é ou não é verdade? Aleluia, glória a Deus. Eles assumiram essa igreja, 600 membros, queridos, tem 14 anos. E Deus começou a confrontar ele. E ele pensava: essa igreja é grande, mas espera aí, quantos habitantes tem na minha cidade? Quantos habitantes existem nesse lugar? Para esse lugar eu não sou uma igreja grande. Existe alguma coisa de errado, existe alguma coisa que está fora dos padrões dos céus. Ele começou a buscar a direção de Deus. Ele falou: eu não fui atrás de um número, orar a Deus, eu quero uma igreja de 20 mil pessoas. Não, ele não fez isso. Mas ele também tinha uma certeza: Deus não nos chamou para ficar parado. Deus não nos chamou para sermos uma igreja com 50, 60 mil membros que sejam eternamente. Esse não é o propósito de nenhuma igreja. A palavra, quando nos fala lá dos talentos, o que ela nos diz? A um deu 1, a outro deu 2, a outro deu 5. Os 2 que multiplicaram, servo bom e fiel. Aquele que não multiplicou, servo mau. O Senhor sempre vai nos apontar para uma multiplicação, para um crescimento. E Carlito Paz disse isso. Ele falou: eu sempre pensei dessa forma. Eu nunca sonhei viver uma igreja como ele vive hoje. Mas ele saiu, queridos, 14 anos. Ele saiu de uma igreja de 600 pessoas. Eles têm uma igreja lá com mais de 40 mil membros. E não é fazendo loucura. Eles são uma igreja extremamente centrada, extremamente saudável. Mas eles cresceram, eles multiplicaram. E não é aquele estabelecimento de célula, por exemplo, louco, que você tem que fazer, você tem que acontecer. Você tem eu preciso em 2 meses sair de 3 e ir para 20. Não existe isso. Algumas igrejas vivem isso, mas na igreja deles, isso que eu estou falando, não existiu isso. Mas eles estabeleceram ali um propósito de evangelismo, de fundamentação. Sabe, nós precisamos entender que os tempos mudam. Os fundamentos de Cristo, esses não mudam. Eles são hoje o que eles eram há 1000 anos. Eles são hoje o que eles eram há 50 anos. Mas ei, deixa eu te falar algo. Há 30 anos atrás, as igrejas faziam panfletagem. Quem pegou essa época? Eu fiz muita panfletagem.
Agora, deixa eu te perguntar algo, isso é para os nossos dias? A gente pode fazer, não é um problema, não é errado, mas o mundo mudou. A mídia é diferente, a história mudou, nós precisamos nos mover. Eu brincava com um amigo meu essa semana que há 30 anos, 50 anos atrás, ter bateria na igreja era do demônio. Quem pegou essa época? Eu não peguei, não tenho 50 anos. Mas hoje a coisa mudou. E hoje eu posso brincar o inverso. Uma igreja que não tem bateria é do demônio. Você entende que a igreja, a coisa mudou. Não tem bateria do demônio, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que a igreja se move. O Senhor é o mesmo, mas Ele se move. Nós precisamos atacar, queridos, nós precisamos abraçar isso. E eu estou te chamando hoje, essa noite, a uma relação maior com a igreja. Você quer ver essa igreja crescer? Não para a nossa glória, não para a glória de homens. Você não vai me ver aqui falando, vamos multiplicar, vamos fazer. Não, eu não sou louco desse jeito, eu não penso dessa forma. Não é isso que a Bíblia nos aponta, mas a Bíblia nos aponta um crescimento saudável, sadio. Uma criança nasce, ela não precisa crescer? Sim, se ela não cresce, ela é o quê? Mirrada, ela está doente, existe alguma coisa de errado com ela. Nós precisamos crescer. E eu quero te chamar, queridos, a abraçar a sua igreja hoje. De que forma? Por meio das células. Nós adaptamos hoje esse nome, esse é o nome que nós usamos agora. Células. Na realidade, a Dalila, o pessoal lá não nos deu nem opção, eles saíram postando célula lá e é isso. 100% das células entraram nesse consenso e somos células. Hoje nós temos uma. Mas Tiago, por que célula? Eu quero ler algumas passagens com você. Não precisa abrir, bem rápido. Atos 5:42 diz assim: e todos os dias no templo e de casa em casa. Onde? No templo e de casa em casa continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Atos 12:12. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria. Foi aonde? A casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Romanos 16, do 3, 4 e 5 diz assim: deem minhas saudações a Priscila e Áquila. Isso é Paulo falando, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Certa vez eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles e também o são a todas as igrejas dos gentios. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles, na casa de Áquila e Priscila. Saúdem também meu querido amigo Epêneto, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. Colossenses 4:15 diz assim: mandem minhas saudações a nossos irmãos em Laodiceia, e também a Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Nós temos a comissão do ID. As casas, os lares abertos, queridos, é uma forma de nós exercermos o ID. Não é vinde à igreja, é ID. Eu quero te desafiar de fato a isso. Tiago, mas eu tenho vergonha, eu não sei falar, eu não consigo, eu não sei. Eu duvido que você tenha mais vergonha do que eu. Duvido, minha mãe me conhece, ela está rindo ali porque ela sabe. Vou falar de vergonha. Eu fui fazer uma peça de teatro uma vez. Eu tinha uma fala. E para vocês terem ideia, eu fiz uma árvore. Na verdade, um muro. Eu fiquei de braço aberto assim meia hora. Na verdade, eu comecei assim, eu acho que eu terminei assim, né? Meia hora de braço levantado dói. Mas pergunta se eu olhei alguma vez para a plateia. Porque eu tinha vergonha. Mas sabe, Romanos 1,16 diz assim: eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. O Evangelho é o poder de Deus atuando em nós, para o alcance de pessoas. Tiago, eu não sei pregar. E eu sei. Mas tudo bem, você não sabe pregar, faz de uma forma diferente. Você não precisa anunciar uma palavra ali.
Mas você pode juntar com algumas pessoas que estiveram no culto, você se reúne na sua casa e você fala, vamos debater sobre a mensagem. O que Deus falou com você? O que Deus te apontou por meio da mensagem? Você começa a elaborar isso. E isso gera crescimento. Ei, o Mané prega hoje na célula deles lá. E senta a marreta. Que eu sei, que já me falaram. O Lucas prega. O Lucas está escondido, ele não está dormindo aí não, né? O Luquinhas prega, queridos. A Dalila prega. O Edu prega hoje na igreja, mas a gente começou fazendo num grupo de vida. Eu com ele, começamos um grupo em Barueri. Era grupo de vida. Eu quero te chamar para isso de fato, queridos. Ah, Ti, mas eu moro longe. Mas você não vem para a igreja? Por que você acha que as pessoas que moram ali no seu bairro não podem vir para a igreja, sendo que você vem para a igreja? Você concorda comigo que essa desculpa já foi por terra? Que se você vem, outros têm condição de vir. Ah, mas eu moro muito perto. Aleluia. Mais condição ainda para eles virem. Agora, principalmente, queridos, se nós estamos falando aqui, nós sonhamos com o crescimento da igreja. Olha só, Atos 5, 46 e 47. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares. Eles adoravam no templo, mas se reuniam nos lares para comer e partirem o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Como é que o Senhor acrescentava? Partir do pão. Sabe, não adianta nós nos reclusarmos aqui e orarmos. Vamos, Deus manda pessoas, e o Senhor tem declarado isso. Nós temos visto o Senhor declarar que Ele vai mandar pessoas. Mas sabe, as pessoas não virão para cá. Bota aquela primeira imagem para mim, Julião. As pessoas virão para sua casa. E a partir das suas casas elas serão ligadas em Deus. E aí pode ser que venham para cá, como pode ser que elas vão para outras igrejas. Aleluias, glórias a Deus por isso. Por quê? Isso é comprovado. Está ali, 76,6% das pessoas se convertem por causa de relacionamento com parentes e com amigos. 49,7% com parentes e 29,9% com amigos. Acontece, outras pessoas acontece. O Edu se converteu por meio do evento evangelístico. É importante, nós vamos fazer, nós queremos fazer. Mas nós precisamos abraçar outras coisas. Ah, tio, eu não sei. Ei, o Tiago, tio, olha aqui para mim. Existe um propósito no seu coração. Uma célula ali na sua casa. Faça. Ah, eu não sei. Faça. O Senhor não chama ninguém que está parado. E você tem se envolvido, você tem feito. Faça aquilo que está no seu coração. Não tenha medo de realizar o sonho que o Senhor tem te dado. Faça. Vamos começar, vamos planejar, vamos organizar. Julião prega, ministra. Julião, você é um ministro da palavra. Se permita viver isso. Eu não sei aonde você quer, onde o Senhor tem colocado no seu coração, mas eu tenho certeza que o Senhor tem te incomodado de alguma forma nesse sentido de pregação, não necessariamente de uma célula, mas quem sabe participar de uma, de estar envolvido em uma. O tio Nai saiu, ou ele está aí, está na cantina ali. Saiu? Foi ajudar lá. Pri está aí. Pri, a casa de vocês é um lugar para isso. O tio Nai dando um testemunho aqui, ele quebra as nossas pernas, ele prega, ele tem condição. Faça isso, vamos começar. O Pedro e a Rê estão enrolando já tem um mês. Em breve. Mas nós vamos começar, queridos. E a casa deles será aberta. É a minha que vai ser abençoada, porque eu estou embaixo, vai descer tudo. Não, as nossas casas serão abençoadas, certamente. Você sonha com isso, queridos? Abrace isso. Ah, tia, eu não sei, nós temos uma célula que era um grupo de vida que está parado. É a Fernanda que ela fazia. Pode ser que ela retorne em Carapicuíba, sabe? Nós temos pessoas aqui de Barueri. O Edinho está aqui.
Jesus, ele tá tocando bateria, agora que eu vi. Mas o Michelzinho tá lá em cima dando aula. Michelzinho e Edinho, cara, vocês precisam começar um trabalho. Que seja na casa da Ju, que seja na sua casa, que seja intercalando, que seja no meio da rua, na garagem. E com o propósito que a Dali criou, queridos. Ah, não é férias, é só férias se ela for viajar. Se ela não for viajar, para que férias? É fato, precisa de descanso, amém, tira um descanso, não tem problema. É lícito, Deus descansou, nós não vamos descansar? Mas, ei, descanse quando for para descansar. A palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Quando você estiver cansado, você descansa. Não é exausto, é cansado, amém? São coisas diferentes. Mas chegou o tempo para nós, queridos, de nós realmente participarmos da igreja, sermos igreja. Enquanto eu vinha para a igreja, eu tenho sempre esse costume, eu estou no carro sozinho, eu começo a orar em línguas. E o Senhor falou para mim assim: Tiago, transitar na igreja é diferente de frequentar a igreja. Transitar é aquele que vem, que participa, que está aí, estou aí, estamos aí. Mas aquele que frequenta de fato, aquele que está ali abraçando a causa, amando a igreja, ele se dedica a ela. E não é a igreja, o prédio aqui que eu estou falando, mas o todo. Nós tivemos ontem uma festa, nós tivemos quantas pessoas? Vocês têm ideia? Não? 120 pessoas. Nós tínhamos quase que metade disso que trabalhou. Foi? Ajudou, investiu de alguma forma, que seja um terço. Nós temos pessoas comprometidas, mas é tempo de nós fazermos mais. Ah, tia, eu não sei, eu quero, mas eu não sei. A Dali está lá toda hora. Eu estou vendo o pessoal indo lá na casa dela. Vai lá visitar, vai lá. Eu estou vendo. Isso é ótimo. E eu estava só esperando o pessoal ir mesmo. Porque agora é a hora de nós começarmos, queridos. Ah, mas com dois. Du, quantas vezes eu não ministrei para você e você para mim? No começo do grupo de vida. Nós chegamos a ter alguns momentos, não tinha espaço. É ou não é verdade? A gente entrava na salinha lá. Era um espaço que cabiam 7 pessoas, 8 pessoas. A gente chegou a ter 15 uma vez. Então tinha gente que estava atrás da parede, assim. Ela não olhava pra gente. Teve momento que estava eu e ele. Amém? Prega aí, Du. Você não trouxe a palavra? É para mim hoje. Vai, pode acontecer. Começa no pouco e o Senhor te colocará sobre o muito. Faça sem medo. Ah, Ti, e se eu falar besteira? Acontece. Deixa eu te dizer algo. Eu assisti um filme esses dias com o Isaac. E é um filme que o nome do filme é A Família do Futuro. Quantos já assistiram esse filme? É um desenho. Tem um menino ali que ele é órfão. Na realidade ele não é órfão, mas ele foi deixado num orfanato. E ele fica ali 13 anos, ele não é adotado. E ele tenta inventar muitas coisas. E aí acontecem os negócios lá e tal. Ele é levado para o futuro. Na realidade o filho dele vem do futuro para o passado, pega ele e leva para o futuro. Acontece um monte de coisa. Mas existe um lema dele, adulto, no futuro, que é: siga adiante. E o que acontece? Ele sempre foi muito preocupado com erros. Ele errava, ele já se desculpava: me perdoa, eu não consegui, eu tentei, mas não deu. E um negócio quebra ali. Ele está na casa lá, as pessoas não sabem que ele é ele. E o negócio quebra e o filho dele chega e fala: arruma aí. Aí ele vai arrumar, o negócio quebra e ele já começa: desculpa, eu tentei. E o pessoal começa a fazer o quê? Vibra. Eles vibram, yes! E ele fica olhando assim e fala: você é doido, esse povo é doido. Eles falam yes, porque com o erro você aprende. Se você acerta de primeira, você não aprendeu nada. Então se permita errar. Ah, e se eu falar uma asneira? Eu ouvi uma vez uma pessoa pregando, ela falou assim: José só cresceu na cadeia porque houve uma rebelião. Eu escutei, amém e tal. Depois eu chamei ela e falei: ó, não teve rebelião na cadeia.
ela falou, não. Eu falei, você assistiu a novela da Record e você achou que aquilo fosse o que está na Bíblia. Aí ela, não é verdade. Eu falei, não tem problema. A gente entendeu o que aconteceu, mas quem levantou José no Egito foi Deus, não foi uma rebelião na cadeia. Ela errou, essa pessoa errou, mas amém. Certamente eu pregando já falei alguma coisa errada. E não se engane, eu vou errar. Se permita errar. E aprenda com eles, com cada um dos seus erros e cresça. Amém? Se coloque de pé, querido, no seu lugar. Vamos orar. Eu quero de fato te desafiar. Esses nomes que eu citei. O Tunai, o Julião, Rei Pedro, Edinho e Michel, o Ti. Pensem nisso, elaborem isso. O Edu tá quietinho ali. Já liderou 2 grupos, irmão. A sua cacita. Pensem nisso, sonhem com isso. Mas eu moro longe. De novo, eu vou falar. Você vem, por que outras pessoas de lá não podem vir? E o propósito não é também que elas venham para cá, mas que elas venham a Cristo. Você é um caminho para isso. A igreja, queridos, não vai crescer aqui porque eu prego muito, até porque eu não prego, porque a gente tem um louvor bombástico. Hoje não temos, somos poucos. Mas a igreja vai crescer se de fato nós formos igreja, segundo aquilo que o Senhor nos ensinou hoje. Uma relação vertical profunda com Ele, uma relação horizontal profunda com os nossos irmãos. Iada para nós. É um tempo para nós de fato de mudarmos essa concepção. Deus não une propósitos, Deus une pessoas. Esse é o propósito. Enquanto nós lutarmos por coisas supérfluas, passageiras, queridos, nós não seremos unidos. Amém? Amém? Vamos cantar esse louvor. E se você entende, querido, que você não conhece de fato a Deus, se você entende que você precisa melhorar, desenvolver a sua relação com Deus, com os seus irmãos, que você precisa de fato crescer, você entende que o seu iada está iadadando, não está aqui, não está acontecendo. Eu quero te desafiar a orar, a falar com Deus. Eu não vou chamar ninguém à frente hoje. Aliás, eu vou chamar assim alguém à frente hoje. Se você quer de fato começar a pensar nisso, num trabalho, numa célula, na sua casa, ou estar disponível para liderar alguma coisa nesse sentido, eu quero te chamar aqui à frente. Eu quero orar por vocês, sem medo, com vontade. O Pedro e a Rei já estão? O Edinho já está? É isso? Foi ele que falou. O Ti está vindo. Mas eu quero orar com vocês, que sejam 2, seja um, que seja o Ti. Isso vai multiplicar, isso vai acontecer. Sem peso, que nós não queremos colocar peso, mas se você entende que você quer mudar o seu iada com Deus. O Tio Nai não pegou a mensagem, mas ele pegou a parte que importava. Estava auxiliando, queridos, um irmão que teve um problema no carro. Uma irmã que estava vindo, na realidade, para a igreja, teve um problema no carro, eles foram auxiliar. Iada. As nossas vidas, queridos, não giram em torno de uma palavra. As nossas vidas giram em torno de Cristo. Eu vou pedir para o Pedro, aliás, fica aí, Pedro. Eu vou pedir para a Dalila, para o Lucas e para o Emanuel, para vocês orarem. Eu nunca orei. Agora, irmão, sem medo. Vocês têm feito esse trabalho, vocês têm realizado esse trabalho, para que vocês multipliquem isso no Espírito mesmo. Vem aqui, pode colocar a mão, não precisa impor sobre a cabeça, põe a mão sobre os ombros, ora por eles, comissiona eles com aquilo que tem sido gerado no coração de vocês. Orem aqui também pelo Pedro e pela Rei depois, ora por eles, depois pode subir aqui, ora pelos dois. Quero servir aos meus em nome de Jesus. Assim como Jesus,
ser o primeiro, sirva tudo. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Temos que ser amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva tudo. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva tudo. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Pai, nós queremos iada ao Senhor. Nós queremos iada aos nossos irmãos. Nós queremos construir esse ambiente de relação, de relacionamento. Nós sempre nos denominamos, nos tratamos aqui como uma igreja família. E nós queremos estabelecer aqui, Pai, aquilo que é estabelecido nos céus. Família. Leva-nos a esse lugar, a esse ambiente. Eu clamo a Ti, Jesus, se faça conhecido para nós. Se revela a nós. A Sua palavra diz que existem coisas que o Senhor ainda não nos fez entender. Leva-nos, Pai, então a esse crescimento. Leva-nos a fazer entender isso, a Te conhecer cada vez mais. Nós queremos viver o propósito que o Senhor tem, que é o de unir pessoas, Pai. Nós
Nós queremos viver a sua realidade como igreja. Nós queremos entrar em um ambiente, Pai, onde fazemos as coisas como família, não girados em torno de uma mensagem, de um culto, mas em torno do Senhor. Porque nós podemos oferecer culto ao Senhor muitas vezes e o Senhor não estar ali. E tem misericórdia de nós por isso, Pai, porque nós queremos de fato mudar isso em nós. Nós queremos entrar em um lugar realmente de família, de viver família na terra como ela é nos céus, exercer, Pai, sim, o nosso culto, viver um tempo, Pai, de comunhão, porque isso é uma ordenança, um mandamento para nós, mas tudo isso centralizado no Senhor, não numa mensagem, não num louvor, não em qualquer outra coisa que não o Senhor. Nós oramos que a sua vontade seja feita em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus.